Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para nós continuarmos então com a leitura de Isabel Augusta. Se você é estudante de psicologia, já deixe seu comentário aqui o que você está achando dessa leitura em conjunto que estamos fazendo por aqui. E se você não é estudante de psicologia, seja bem-vindo, principalmente por estar se interessando por uma temática tão diferente, tá? E outra coisa, aproveitando o momento, deixa seu like, além disso, compartilha também para que ajude esse projeto aí para frente e mais pessoas possam conhecer essa história que é incrível de Isabel Augusta e além disso também possam estudar mais a psicologia relacional sistêmica, tá bem? Então, bora começar. Nós vamos começar hoje então o capítulo 6. Vamos lá. Circulação dos acontecimentos. Como será isso? Então vamos lá. Nessa sessão, conversamos e analisamos todos os acontecimentos dos 3 meses passados. E a estava muito envolvida com a família, pois a mãe estava bastante doente e eles tinham decidido que todas as noites um dos filhos ou netos dormiria com ela. Não era exatamente uma necessidade, pois a família tinha enfermeiras que trabalhavam em turnos, mas a ideia havia surgido e todos concordaram. Iá não sabia quem deu a ideia, mas sabia que surgiu numa tarde em que se encontraram todos, o que é raro, para o almoço em comemoração ao batizado de Ricardo, filho do caçula do Vitor. Essa decisão fez com que todas as noites uma pessoa da família estivesse dormindo na casa. Como a mãe não precisava de atendimento, Iá ficava até altas horas conversando com a pessoa, diferente a cada noite. Com isso, Iá ficou acordada sempre até muito tarde. Em compensação, manteve conversas que nunca havia imaginado com determinadas pessoas. Conversaram sobre a vida, sobre as suas coisas e outras histórias menos importantes, mas muito agradáveis. Os familiares também a tinham procurado mais. Heloísa chamou-a para almoçar num dia em que Henrique não estava e pediu desculpas pelo que havia dito na sessão. Tiveram uma conversa de gente para gente e não de adulta para criança louca, como costumava ser. Elisa pediu para Iá cuidar dos sobrinhos no final de semana em que viajaram e as crianças estavam apenas com a babá. Henrique chamou ao escritório para falar de um dinheiro que ela ia receber. Isso era muito diferente, pois ele costumava mandar recados por Débora. Iá disse não estar conseguindo pensar sobre todas essas coisas. Desde a sessão de família, tinha a sensação de que sua cabeça estava cheia de ar. Não conseguia pensar direito, fazer planos, não estava conseguindo acompanhar o que acontecia fora e o que acontecia dentro dela. Só sabia que pela primeira vez em sua vida tinha conseguido dormir uma noite inteira, um sono só, sem acordar. Isso tinha acontecido após enterrar o envelope com as figuras. Na primeira noite não conseguiu dormir, teve muitos pesadelos e insônia. A partir do dia seguinte tem dormido como nunca. Isso faz com que acorde descansada e animada, mesmo quando ficava conversando até tarde. Retomei então o recado por e-mail sobre a iminência de recaída, enviado antes da sessão de família. E contou que realmente pensou em procurar droga, que teve algumas noites de desespero, acordando com sentimentos muito intensos de medo e angústia, solidão. Teve muita vontade de beber e sair em busca de cocaína, mas conseguiu se controlar, sem saber como. Quando passou a mensagem, estava assustada com o risco de recair na droga. Por outro lado, queria me testar. Queria saber se eu não daria resposta, se eu não ficaria assustada com o risco de ela recair de verdade, se eu reagiria diante da hipótese de perder um trabalho. Contou que a barra pesou mesmo no dia seguinte ao envio da mensagem. Amigos foram até sua casa levando droga, como costumavam fazer, e ela teve de decidir se cheirava ou não. Conseguiu resistir. Contou também ter descoberto que sempre que tira a roupa e entra no chuveiro, começa a pensar em droga, em como pode consegui-la, e que pode fumar ou beber. Isso sempre lhe passou despercebido, mas reparou que acontecia todos os dias. Ficou atenta com o que tinha lhe dito na primeira sessão sobre o uso da droga ser apenas a ponta do iceberg. Eu havia lhe dito que precisava prestar atenção e descobrir o motivo e a intenção com que usava a droga.
Drogar-se facilitava manter o seu padrão infantil de fugir da realidade, das responsabilidades. Ela, de fato, começou a prestar atenção aos sentimentos que tinha na hora do desejo da droga. Começou a lembrar como se sentia sozinha e abandonada quando era pequena e tinha de tomar banho sozinha. Não consegue se lembrar de ter alguém com ela na hora do banho. Deu-se conta de que sempre que fazia alguma coisa errada, mandavam-na tomar um bom banho. Combinamos, então, que ela ficaria atenta a esses sentimentos. Cada vez que eles aparecessem, sairia imediatamente do banho. Escreveria tudo o que sentia e que viesse à sua mente. Depois voltaria para terminar o banho e, em seguida, queimaria o papel com os escritos. Ficaria cuidadosa com as suas atitudes durante todo o dia. Conversamos então sobre a carta de sua mãe. Falei que era uma carta intensa e que eu não sabia o que fazer com ela, apesar de saber que poderíamos tirar dali um bom uso. Decidimos, por sugestão de Iá, que colocaríamos o assunto na sessão de família. Isabel passou o resto da sessão falando fatos de sua infância, quando se sentia sozinha e excluída, e como essas lembranças voltavam agora, quando estava mais perto das pessoas da família. Eram cenas corriqueiras do dia a dia, as quais tinha até esquecido, mas agora lembrava. Elas traziam-lhe o sentimento de ser desqualificada e não ser amada. Como exemplos, quando estava sentada no banco ao lado do fogão para se aquecer e Vitor disse-lhe para sair, pois ele queria se aquecer. Ele era o homem da família. Tinha em torno de 5 anos, quando, ao invés de pegar um só bolinho, pegou vários, e Daniel disse que por mais que lhe dessem coisas e comidas, ela sempre pareceria morta de fome, mais ou menos aos 8 anos. Quando ela e Rebeca foram fazer a primeira comunhão e ouviu Heloísa dizendo para a costureira que caprichasse na roupa da sua filha, para que ela ficasse mais bonita que a da outra. Ela tinha 10 anos. Quando Débora explicou para a mãe de Roberto que a carregava sempre junto porque não tinha ninguém que se interessasse em cuidar dela. 5 anos. Quando o pai morreu e os filhos tiveram uma discussão sobre se existia legalmente uma forma de Iá não receber a herança do mesmo tamanho que os outros. E agora vamos à parte que a autora fala as suas interpretações. Fazer uma prescrição de recaída e alerta para esse risco são estratégias sistêmicas muito diferentes. No entanto, ao usar qualquer uma delas, o terapeuta deve ficar atento ao efeito da prescrição e ao uso que o cliente pode fazer dela. São prescrições fortes, mas perdem totalmente o efeito se deixá-las soltas. Explicar a existência e inevitabilidade das recaídas é uma forma que só será adequadamente usada se for monitorada para tornar o cliente cada vez mais consciente e responsável por seu processo. No trabalho relacional sistêmico, os sintomas são compreendidos como uma forma de mapear os pontos que precisam ser reorganizados. Portanto, sintomas são usados como rastreadores dos processos que vão mostrar o funcionamento do cliente. Então, aqui eu deixo a chave bem evidente no primeiro parágrafo e nesse também. Assim, qualquer sintoma é compreendido não no seu conteúdo, mas no significado sistêmico que tem. Quando digo que o uso da droga é só a ponta do iceberg, estou abrindo espaço para definir que não vou focar na drogadição, e sim no funcionamento do sistema. No atendimento de famílias, esse é um dos pontos importantes que definirão se a terapia será reestruturante ou não. Quando o terapeuta consegue deixar isto claro, que não importa o tipo do sintoma, mas qualquer sintoma aponta para a forma como as pessoas relacionam-se e funcionam. A família consegue compreender e abre-se a possibilidade de um processo terapêutico de mudanças efetivas, ou seja, mudança nos padrões de funcionamento. No trabalho com os clientes, procuro não fazer interpretações dos conteúdos,
mas marcar e levantar possibilidades das relações entre sintomas, funcionamentos e sentimentos. Faço isso usando metáforas, analogias ou explicando diretamente, como fiz com IA, ao falar sobre uma das possíveis funções do uso de drogas. Entre as muitas tarefas de tornar-se adulto, o controle das compulsões de funcionamento é talvez a mais difícil. A partir do momento em que A relaciona a hora do banho com a solidão e desejo de drogar-se, instituiu uma tarefa ritual para desenvolver sua capacidade de ficar atenta às situações, às emoções e assim poder controlar seus sentimentos e impulsos. Gente, a riqueza desses 6, 7 parágrafos é incrível. Vou dar uma circulada em cada uma dessas páginas e vou voltar depois, com certeza, fazendo um resumo, dando bastante atenção, então, ao conteúdo que foi explanado nessa pequena interpretação. E como vocês podem ver, já acabou o capítulo, então, uau, foi um capítulo riquíssimo e muito rápido. Vejam como a terapia, por mais que ela tenha passado poucas informações da IA nesse momento, ela traz também muitas informações teóricas, então não adianta um terapeuta só ouvir. Muitos dizem que ouvir pelo menos deixa desabafar a pessoa e ela pode, então, poder seguir o seu caminho. Não é bem assim. Precisamos fazer as intervenções corretas. E é essa teoria, essa riqueza de conteúdo e clareza na nossa mente sobre ele e o funcionamento do sujeito, do seu cliente, é que nós vamos estar trabalhando. E por isso ela deixa tão clara a parte do sistema, que é muito, muito importante aqui na psicologia sistêmica. Enfim, né? Já ficou bem óbvio. Então, depois, outro dia, se vocês quiserem ver os meus resumos, deixe um comentário aqui para mim, manda o seu like, compartilha mais uma vez, estou pedindo, porque esse livro é demais. Então, até mais. Tchau, tchau.